Bom dia, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com você nesse terceiro dia desse projeto que o Senhor tem colocado em nosso coração, onde todos os dias nós estaremos lendo um capítulo da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 3 do Evangelho de Mateus e minha oração nesta manhã é para que você, onde você estiver neste momento, seja no seu lar, seja no seu trabalho, que você seja enriquecido pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus através da sua palavra. Nós estamos aqui nesse momento onde nós faremos nosso devocional com Deus, o momento mais importante do nosso dia, onde nós reservamos esses minutos para estarmos bem próximos, bem juntinho do Senhor, tendo a nossa vida espiritual assim edificada. Eu quero trazer aqui para você nesta manhã uma reflexão, que eu gosto muito de uma frase que fala que com uma grande frequência que eu falo com Deus, a intensidade que eu me relaciono com Ele, estou mais próximo dele, muda até o meu modo de tratar e falar com as outras pessoas. Se eu começo a me relacionar com mais profundidade, com mais intensidade com Deus, isso resultará em que eu seja uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma funcionária mais competente, porque o nosso relacionamento com Deus traz fruto para todas as outras áreas da nossa vida. Então que assim nós possamos ser abençoada, impactada pela glória dele através da sua palavra. Hoje estaremos lendo aqui o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, dando sequência então na leitura. E vai dizer assim a leitura desta manhã. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira do que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Até aqui por enquanto no versículo 12, nós já vamos vendo o relato de Mateus a respeito do ministério de João Batista. As profecias do Antigo Testamento dizia que viria um antes do Senhor, que seria o responsável pelo ministério de preparar o caminho. E então aqui Mateus vai contar que esse ministério se deu ao João Batista, que dedicou a sua vida ali nos desertos, pregando a palavra do Senhor, evangelizando e dizendo que o tempo estava próximo e que já estava chegando o Messias, aquele que restauraria a vida de cada um, que chegaria até ele. E a palavra de João Batista, ela tinha um tema central, que é arrependam-se. O que nós aprendemos já nessa leitura, nesta manhã, é que não dá para ter uma vida, um relacionamento com o Senhor sem o arrependimento. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas carnalidades, o quanto a nossa carne, ela é inclinada para as coisas dessa terra, para o pecado, e assim nós confessando ao Senhor, clamando pela sua misericórdia, porque a palavra do Senhor fala que a misericórdia dele se renova a cada manhã, que ele é grande, em bondade, assim ele perdoa os nossos pecados e nos restaura um relacionamento mais saudável com Deus. A mensagem de João Batista era trazendo um impacto para que as pessoas reconhecessem a importância de reconhecer que eles precisavam de um Salvador. E assim, aqui vai contar para nós que começavam a se aproximar ali do deserto, a presenciar a pregação de João Batista, os religiosos da época, por curiosidade, ou até mesmo preocupado
com uma nova ideia que estava surgindo, uma nova pregação que estava surgindo, né? E eles se aproximam e João Batista logo os confronta, né? Chamando eles de raça de víboras, né? Dizendo para eles que vocês precisam, é necessário de que vocês produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista está assim, né, ensinando, exortando eles de que na prática diária da vida deles precisavam conter frutos, né, de arrependimento, que o seu comportamento viesse demonstrar que eles tinham uma vida, que eles se arrependiam dos seus pecados e se rendiam ao Senhor. Então ele também vai deixar bem frisado, né, aqui, que ele batizava com água, que é o batismo que simboliza o arrependimento dos seus pecados, onde você é lavado, purificado dos seus pecados para uma vida nova. E aí ele vai dizer, mas depois de mim, né, está para chegar aí um que vai batizar vocês com fogo, né, aquilo que se cumpre ali no dia de Pentecoste, onde vem a descida do Espírito Santo sobre os homens que estavam ali, né, e foram edificados, foram restaurados e transformados através do Espírito Santo, capacitados para cumprirem o ID de Cristo. E na sequência aqui no versículo 13 vai dizer assim, ó: por esse tempo Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado Jesus, logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui nós vemos um manifestar da Trindade. Nós temos aqui nas águas Jesus, né, sendo batizado por João Batista, a voz de Deus que fala, né, esse aí é meu Filho amado, né, ao qual tem me agradado. E vem então o manifestar do Espírito Santo, né, através de uma pomba. Então ali nós vemos o agir, o manifestar da Trindade no mesmo cenário. Aqui mostrando, né, que Jesus, ele é aquele líder que ensina com seus próprios testemunhos. Ele é o verdadeiro líder, que ele ensina aquilo que ele primeiro faz. Jesus, vamos ser sinceros, ele não necessitava de um batismo. Jesus não tinha pecado, mas ele estava ali, né, passando pelas águas, representando a humanidade que era necessária ser lavada pelas águas, o que já, né, simbolizava a purificação dos pecados através do sangue de Jesus. E ele então assim é batizado, demonstrando a importância do batismo. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Aquele que passa pelo batismo, o que simboliza o verdadeiro arrependimento, o reconhecimento da necessidade de ser lavado, de ser purificado para um novo nascimento, esse sim será salvo. Um pouquinho antes aqui também vai dizer que na sua mão, né, João Batista testemunhando que nas mãos de Jesus estaria a pá que limparia todo o pecado, e também estava já pronto, né, o machado para cortar. Aqui vai dizer assim, ó, e o machado, no versículo 10, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista está falando da seriedade de uma vida dedicada ao pecado. Nós não nascemos, né, para que possamos ser escravos do pecado, para viver segundo as nossas próprias vontades. E aí ele vai trazer aqui o exemplo da árvore, que a árvore que não produz fruto, ela será cortada. Por quê? Porque ela não está cumprindo o propósito pelo qual ela foi feita, né? A árvore, a necessidade dela é que ela seja uma árvore frutífera, que ela gere frutos e que os frutos assim sejam consumidos, seja para alimentação. E aí ele vai dizer que a árvore que não está no seu propósito, que não está cumprindo o seu real, né, objetivo, ela será cortada. Aqui eu queria nesta manhã te fazer uma reflexão, né, juntamente com você. Como tem sido a sua vida? Quais têm sido os frutos diários que você tem produzido? Os frutos através do seu comportamento, das suas atitudes, da sua fala? O que você tem posto diante dos teus olhos? O que você tem deixado entrar dentro do seu lar? Como está a sua vida? Porque a justiça ainda está sobre as mãos do Senhor, sempre estará. Ele fará justiça sobre as nossas vidas. Quando ele chega até eu e você, o que ele encontra? O que nós estamos oferecendo? O que as pessoas que convivem conosco conseguem contemplar através das nossas vidas? João é bem claro em dizer que aquele que não produz fruto,
que ele é inútil, ele não tem importância alguma e ele será cortado e lançado fora. Se o Senhor nesta manhã, né, cobrar de nós, né, quais são os frutos que você tem gerado, o que você tem feito com a tua vida, o que ele encontrará em nós? Frutos amargos, frutos doces, frutos para alimento, fruto para a vida ou fruto para a morte? Nós temos sobre o poder da nossa língua o poder de gerar vidas em outras pessoas, um poder de testemunhar a palavra do Senhor, de orar por uma pessoa, de interceder, de ter sempre uma palavra de esperança. Nós também temos sobre a nossa língua o poder da morte. Nós podemos gerar palavras que podem gerar morte, a morte da esperança no coração de uma pessoa, a murmuração, aquela pessoa que está sempre inflamada, sempre reclamando da vida, que gera até um desconforto nas outras pessoas. Que nesta manhã o nosso pedido é que nós possamos ter um dia próspero, aonde nós possamos gerar frutos de um verdadeiro arrependimento, um reconhecimento de que nós não somos nada sem o Senhor, de que a nossa vida é inútil, não tem sentido nenhum se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, cumprindo então o propósito pelo qual Ele nos criou. Pensa comigo nesta manhã, nós não escolhemos a cidade a qual nós nasceríamos, nós não escolhemos quem seriam os nossos pais, nós não escolhemos de qual família nós seríamos inserida, até a igreja, né, a instituição ao qual nós pertencemos, a comunidade ao qual nós fazemos parte da família em Cristo, nós somos levados, o Senhor escolhe por nós. Tem um momento da gente tomar uma decisão, mas a gente crê que é o Espírito Santo que nos leva até ali e nos faz, né, ver a presença de Deus naquele lugar e entender que nós fazemos parte daquela igreja. E que a nossa vida também seja assim, seja direcionada pelo Senhor, que Ele possa escolher por nós, né? Qual é o seu propósito aqui nessa terra? Você já fez essa oração de falar: Senhor, eu já te aceitei como meu único e suficiente Salvador, eu entreguei minha vida a Ti, dirija os meus passos, me ensina a exercer a função, a profissão nessa terra segundo o Teu coração, me ensina a escolher para a minha vida os teus projetos, os teus propósitos, o Senhor já tem formado e gerado para mim. João Batista, ele nasceu para cumprir o propósito de preparar o caminho ao Senhor. E você? Eu te faço essa pergunta nesta manhã. Você nasceu para quê? Nós não nascemos simplesmente para ser uma dona de casa, mãe, ainda que esse é um ministério maravilhoso, mas o Senhor tem coisas grandes na nossa vida. O Senhor, Ele conta com você para espalhar o ID das boas novas nessa terra. Eu tenho essa fé, essa convicção de que até o lugar em que a gente exerce a nossa profissão na sociedade, ela precisa ser direcionada pelo Senhor. O Senhor precisa de filhos, né, sensíveis à sua voz para cumprir papel na sociedade, para estar nos cargos públicos, para representar a Cristo nos lugares. É tão gostoso quando a gente chega no lugar e uma pessoa nos trata com aquela educação, com um sorriso no rosto e acaba trazendo um impacto de alegria para as nossas vidas. Que assim seja você, que aonde você estiver, que as pessoas vejam Cristo em você, vejam os frutos em você, que falam: nossa, aquela pessoa é como uma árvore que só gera frutos doce, bom ao paladar. Eu gosto de estar perto daquela pessoa, eu sinto Jesus, a vida dela, ela prega Jesus na sua conduta, eu sinto a presença de Deus estando perto dessa pessoa. Que possamos ser assim como João Batista, bem conscientes do nosso papel aqui na terra e entender que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e saber que está sobre a mão dele, né, a justiça, a pá, né, que limpa da nossa vida todo o pecado. Se nesta manhã você reflete e fala assim: nossa, a minha vida não está exatamente como eu queria que ela estivesse, eu sei que eu estou longe de estar no centro da vontade do Senhor, eu sei que se for ver a vontade de Deus é muito diferente daquelas que eu tenho escolhido todos os dias. Que nesta manhã você faça uma oração produzindo frutos dignos de arrependimento. Ó Senhor, eu me arrependo da pessoa que eu tenho sido, eu quero que o Senhor endireite os meus caminhos, eu quero que o Senhor me reposicione naquilo que o Senhor, né, me chamou nesta terra, que o Senhor cumpra em mim o teu querer. Eu gosto muito de um hino da harpa cristã, o 141, que vai dizer: tu me compraste sobre a cruz, então rege-me em tudo, Jesus. Que a gente tenha essa plena convicção de que nós somos comprados, nós somos encontrados, nós estávamos, né, como aquela passagem do bom samaritano, nós estávamos na beira do caminho, perdido como uma ovelha, né, que se perdeu do seu rebanho, sujo,
impuro, os nossos pecados cheiravam mal à narina de Deus, ninguém dava nada por nós, a gente já estava abandonado, não tinha esperança, mas um dia o bom samaritano passou no nosso caminho e nos encontrou. E ele nos pegou no colo, nos levou a um lugar, um hospital, vamos assim dizer, para que as nossas feridas fossem tratadas. Ele nos lavou com sangue, ele nos purificou e ele faz então assim que em nossa vida seja exalado o cheiro, o seu bom perfume, e ele nos transformou e nos chamou de filho. Então que nesta manhã você tenha essa convicção, você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo, você é a maior obra-prima que o Senhor fez. Então não aceita viver a vida de qualquer maneira, você tem por pai o mais excelente dos reis, o maior, que você fala, meu pai, me ensina a viver do jeito certo, que eu seja uma pessoa que produz frutos bons e pregue a Jesus através do meu testemunho. Essa é a minha oração nesta manhã, que você esteja exatamente no centro da vontade dele. Assim nós vamos encerrar essa leitura. Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus, essa passagem muito conhecida, onde Jesus é levado ao deserto para ser tentado, e nós vamos entender que até Jesus foi tentado e ele conseguiu resistir à tentação, e isso servirá de exemplo para nós, de que também nós possamos vencer as tentações diárias. Eu quero finalizar então aqui com você fazendo uma oração nesta manhã. Senhor, meu Pai querido, eu louvo ao Senhor por essa linda oportunidade de estar aqui, bem pertinho de Ti. A Tua palavra vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Quando faz essa referência de sombra, é aquele que está bem pertinho de Ti, tão pertinho que a Tua sombra o alcança. Que seja assim que nós possamos estar todos os dias, bem coladinho em Tua presença, bem pertinho, sendo abençoada pela Tua sombra, pela Tua graça, pelo Teu amor. Eu oro por esta vida que está aqui comigo, meditando na Tua palavra, que pôs em seu coração o desejo de fazer essa leitura todos os dias, que eles sejam abençoados, que eles sejam alcançados pela Tua graça e pelo Teu amor, e que assim nós possamos testemunhar de uma vida bem melhor, de uma vida mais saudável, de uma vida mais alegre, porque agora nós decidimos caminhar todos os dias bem pertinho do Senhor. Seja com essa pessoa, Senhor, no trabalho, em casa, na sua vizinhança, onde ela estiver, que ela seja abençoada e que assim ela venha através do Espírito Santo ser convencido dos seus pecados, possa ser gerado nela o arrependimento e que nesta manhã ela faça uma confissão da necessidade de ser perdoado e estar no centro da Tua vontade. Abraça essas vidas, meu Pai, alcance essas vidas, seja com cada um de nós. Nós pedimos uma quarta-feira abençoada, que o Senhor seja conosco em todo o instante, nos dando livramento e nos dando um dia cheio da Tua graça, andando do Seu lado, meu Pai, debaixo da Tua misericórdia. Nós Te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado de oportunidade. Seja conosco, que em todos os lugares que nós colocarmos nossos pés, o Senhor esteja ao nosso lado. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Eu desejo a você que você tenha um bom dia. Amém.